Olá, bem-vindos e bem-vindas. Neste vídeo trataremos da pronúncia e da escrita formal de algumas palavras da língua portuguesa. Antes, inscreva-se no canal e fique a par dos novos vídeos. O excerto de frase inaugural para essa mini aula é: incêndio em casas germinadas provoca engarrafamento. Ouvi há algum tempo num noticiário de rádio. É sabido e consabido que casas ou outras construções quaisquer não germinam ou brotam do solo. A forma correta na fala na escrita é casas geminadas ou casas conjugadas, como as da imagem a seguir. Elástico floxo. Minha avó dizia o elástico está floxo, mas ela era uma pessoa simples, muito simples. Mas saibam que havia certa coerência na fala da minha avó. Uhum. Sim, frouxo se origina do latim fluxus, que quer dizer fluido, solto. Entretanto, a forma padrão atual na fala na escrita é frouxo ou frouxa, significando folgado, solto, fluido. O correto é elástico frouxo, parafuso frouxo, roupa frouxa, risadas frouxas. Evite a velha e conhecida silabada ou erro de prosódia. Vejamos as seguintes palavras: rubrica e pudico. É com muita pompa e circunstância que ainda há pessoas que nos pedem a rúbrica. A palavra rubrica é paroxítona, terminada em A e por isso não tem acento. Assim, mesmo que peçam a sua assinatura abreviada como se fosse uma proparoxítona, tenho em mente que se trata de uma paroxítona, cuja sílaba tônica é bri e não ru. A forma padrão na fala e na escrita é rubrica. Assim também temos a pessoa que tem pudor, que é honesta, a quem chamamos de pudica, que é paroxítona também, e não púdica. O antônimo de pudico ou pudica é impudico ou impudica. Há muitas pessoas impudicas onde não deveriam estar. O misantropo e o filantropo. Essa duplinha também tem sido vítima da silabada. O indivíduo antissocial, solitário, denomina-se pessoa misantropa ou sujeito misantropo. A sílaba tônica é tro, a penúltima, portanto, trata-se de vocábulo paroxítono. É misantropo ou misantropa. O indivíduo afável, bondoso, altruísta é aquele que se diz pessoa filantropa ou sujeito filantropo. Vocábulo igualmente paroxítono. Nobel e novel. É prêmio Nobel. A palavra novel, que significa jovem ou inexperiente, cujo plural é novéis, se for pronunciada como paroxítona, será mais uma vítima da silabada. É novel. O cicrano e o subsídio. Evitem o barbarismo. Cicrano, pessoa desconhecida ou que não se quer nomear, não raro é confundida com a palavra ciclano. Ciclano é um termo da química, também denominado ciclo alcano. Mas fiquemos por aí, nosso assunto é língua portuguesa, não é mesmo? O famoso trio de inomináveis é composto pelo fulano ou pela fulana, pelo beltrano ou pela beltrana, ou pelo cicrano ou pela cicrana. É subsídio ou subsídio? A letra S após a consoante B não se pronuncia como Z de cinza, mas como S de pensar. A pronúncia correta é subsídio.
é enxergar, grafado com X, mexer, grafado com X, e chuchu, grafado com CH, CH. Mesmo fonema, mesmo som na fala, o X. Mas na escrita usem a letra ou o grafema correto. O dígrafo CH de chuchu ou de chuva é um grafema ou representação na escrita de um fonema, o X. Mecha, que é um substantivo, que quer dizer conjunto de fios, mecha do cabelo, é diferente de mexa, forma verbal em não mexa nas plantas. Mas não deixem encher de cheio de água até encharcar, de charco. O uso de X ou de CH depende da origem das palavras. Mas acredito ser mais simples ler bastante e usar as palavras com propriedade. Viagem com G e viagem com J. Qual a diferença? Viagem grafada com G, mas com som de J, fonema G, como em gelo, é palavra substantiva. A viagem foi inesquecível. Viagem grafada com J, com som de J, fonema G, é forma verbal de viajar. Viagem com as contas pagas. Vamos exercitar? 1. Entenda o que é impedimento no futebol ou entenda o que é impedimento no futebol. 2. Os empecilhos da doação de sangue no Brasil ou os empecilhos da doação de sangue no Brasil. A frase está correta no endereço abaixo. 3. Sereninha desfalsa quando vê Pedro ou Sereninha disfarça quando vê Pedro. 4. Delação de prazo é o aumento de um período de tempo ou dilação de prazo é o aumento de um período de tempo. 5. Trata-se de instituição beneficente ou trata-se de instituição beneficente. 6. Reitero o pedido de justiça gratuita ou reitero o pedido de justiça gratuita. 7. O jogo é para entreter ou o jogo é para interter. 8. O resultado do clássico deixou o público frustrado ou o resultado do clássico deixou o público frustrado. 9. Eu me indigno com a injustiça social ou eu me indigno com a justiça social. 10. Os besouros também são conhecidos por cascudos ou os besouros também são conhecidos por cascudos. O correto é: entenda o que é impedimento no futebol, na frase 1. Impedimento, grafado com I. O jogador está impedido de fazer o gol. Verbo impedir. 2. Os empecilhos da doação de sangue no Brasil. Substantivo em peço, mais sufixo ilho, que indica diminutivo. Em vez de empecinho, disse empecilho. Sereninha disfarça quando vê Pedro. Sereninha oculta seus sentimentos. Disfarça. 4. Dilação, que é o mesmo que dilatação, expansão de prazo, é o aumento de um período de tempo. Delação é a denúncia. 5. Trata-se de instituição beneficente, termo associado ao adjetivo benéfico e não à palavra substantiva benefício. 6. Reitero o pedido de justiça gratuita. 7. O jogo é para entreter, para ter entretenimento ou diversão. Entreter. 8. O resultado do clássico deixou o público frustrado. Frustrado, do latim frustrare, enganar, significando desiludido, não realizado.
9. Eu me indigno com a injustiça social. Verbo pronominal, o mesmo que não se conformar. O oposto é dignar-se, aceitar. 10. Os besouros também são conhecidos por cascudos. As pessoas dizem besouros, mas estamos tratando da pronúncia e da escrita formais. É besouro. E não se esqueçam que privilegiados, aqueles que possuem lei própria ou privada. Dizer privilégio é o mesmo que dizer cumprimentei e não cumprimentei o professor. É barbarismo. Muito obrigada pela atenção dispensada. Espero que esta mini aula tenha sido útil. Obviamente, o assunto não se esgota. Há muito mais a discutir e revisar. Leiam bastante, levantem suas dúvidas e procurem a resposta correta. Por hora é isso. Se gostaram, deixem seu like ou deem sua curtida. Se não gostaram, façam seus comentários, que é para melhorarmos a apresentação e o conteúdo num próximo vídeo. Tchau!